Bom dia, novamente. Meu nome é João Marcos, estou fazendo o primeiro trabalho da disciplina de Ciclos Elétricos 3. O meu tema é o valor por unidade. Como falado, o objetivo vai ser apresentar a técnica do valor por unidade e sua aplicação quando a gente resolver, por exemplo, o sistema. Como definição, é a mudança de escala das grandezas principais de sistemas elétricos. Grandezas essas que são tensão, corrente, impedância e potência. Esse valor dimensional, como foi comentado, que é o valor real da grandeza como valor básico. Nós sabemos basicamente volt dividido por volt, então dá um valor percentual. E a motivação é justamente o que acontece no mundo real, né, como a gente sempre fala. Existem níveis diferentes de tensão. O transformador, quando a gente vai ver o exemplo, né, o transformador elevador para transmitir a energia, vamos supor que ele tem o lado de baixa de 38 kV e o lado de alta 138 kV. Quando chegar lá na distribuição, o transformador abaixador, de repente ele não tem 138 kV do lado de alta dele. De repente ele tem 132, ele tem 130, e esse tipo de situação causa um certo trabalho, né, na hora de a gente for calcular esses valores reais, vamos dizer assim. Então essa técnica do valor por unidade existe justamente para a gente colocar tudo na mesma base, tudo referenciado a uma mesma potência, facilitando assim os cálculos, né? Aí, como eu acabei de falar um pouco sobre o transformador. O transformador, a potência em PU vai ser a mesma, tanto do lado de alta quanto do lado de baixo. E quando fala, né, que o transformador, por exemplo, aqui é um transformador lá que eu peguei no site da VEG. Quando a gente fala que o transformador tem X% da impedância, isso é tanto válido do lado de alta quanto do lado de baixa. A única diferença vai ser, de fato, na hora de calcular, o valor da tensão vai ser diferente, mas está tudo referenciado à mesma potência base, que no caso vai ser a potência do transformador, né? O fabricante fornece o valor da impedância do equipamento em PU, considerando os dados nominais do equipamento. Então, na hora que ele vai calcular essa impedância base, por exemplo, em PU, os valores que ele utiliza é justamente o 112 kVA e os valores, respectivamente, do lado de baixo, 13 kV, perdão, do lado de alta, 13 kV, do lado de baixo, 220. Obviamente, essa imagem está pequena, então trouxe as informações mais especificadas. Então, aqui a gente tem a potência do transformador, a tensão, né, do lado de alta, do lado de baixo, e essa impedância, como eu falei, 3,5% calculada em PU, a partir dos valores referenciados, né, com valores base de potência e tensão base. Aí, para definir, né, o que são os valores base, a potência base, vista a partir do operador nacional do sistema, né, é definida como 100 VA, mas caso seja especificado, usar o valor especificado, né? Então, e a potência base é sempre usada para todo o sistema na hora de calcular. Tensão base. Essa geralmente é uma grandeza mais tranquila que a gente usa vamos supor, quando a gente está lá no nicho lá, a gente vai dividir por áreas e cada área vai ter a partir do transformador. E cada área, geralmente para facilitar, a gente pega a tensão do próprio transformador. A potência base, tendo a impedância base, tendo a potência e a tensão, calcula assim, a impedância base, a corrente base, a partir daquela relação da fórmula da potência, né, que a potência igual a corrente de linha vezes raiz de 3 vezes a tensão
a gente pode calcular também, já que está tudo referido à potência e à tensão, a gente pode achar esse valor de corrente base. E, por último, né, tudo calculado, a gente pode calcular a impedância em PU, a partir dos outros valores também, sendo Z o valor real da impedância. Só que, por exemplo, como eu falei, existem transformadores que têm níveis de tensão diferentes e também têm potências diferentes. Então, se faz necessário calcular a mudança de base. Por quê? Porque, como a gente viu lá, a impedância dada em P pelo fabricante é em relação à potência base em relação à potência do transformador. Se, como eu falei, a gente tem um sistema que a potência base difere entre os transformadores, não, a potência base vai ser todo o sistema, mas entre os transformadores a potência base difere, a gente vai precisar calcular a mudança de base, que é dada por essa fórmula aqui, para impedância. Os valores VB1 e SB1 também são conhecidos como valores old e SB old, que geralmente é o que a gente vai ver durante a disciplina, né? Então, o que quer dizer isso? Quando a gente tem o ZPU, por exemplo, aquele transformador lá, tem 3,5% de impedância, e a gente vai fazer uma mudança de base, aí a gente utilizaria esse 3,5 aqui, que seria o valor antigo, a tensão do transformador atual, né, vamos dizer assim, o valor da potência dele. E esse VB2 e esse SB2 seria a nova base que a gente está calculando para dada a impedância do sistema. A partir disso, daquela forma que eu mostrei anteriormente, a gente tem alguns casos derivados, né? Que pode acontecer da tensão ser igual, mas a potência ser diferente, e a potência ser diferente, mas a tensão ser igual. Por exemplo. Mas aí é basicamente só simplificar e a fórmula vai estar bem parecida. Aí é o exemplo que eu falei com vocês, que é um unifilar. Aqui está a geração, aqui tem um transformador elevador para transmitir. A partir da transmissão tem outro transformador abaixador e uma carga conectada. Aí o problema é a tensão na carga, que está aqui conectada na barra dele, é mantida em 30 kV. Qual é a tensão da fonte barra A? Como a gente pode ver, os transformadores têm potência base diferente, a tensão do lado de alta também é diferente e a impedância da linha está dada em ohms. E aí a gente tem que calcular tudo para a mesma base para a gente poder fazer a conta para chegar lá na tensão da barra A, que é o objetivo. Aí o primeiro passo de um problema como esse é definir a potência base do sistema. Por conveniência, a gente pode definir a potência base como 50 MVA. Basicamente, não sei se você lembrou da última aula, mas quando o professor fala que o fator de potência não foi dado, a gente não pode simplesmente abandonar a questão e não fazer. Mas considerando o fator de potência tal, a gente pode também fazer a mesma coisa nesse raciocínio aqui. Considerando a potência base em determinado valor, a gente começa a fazer. Por que 50 MVA? Porque um dos transformadores já tem 50 MVA. Então, na hora que a gente for calcular, a gente for colocar o valor da impedância dele dentro do cálculo do circuito, a gente não precisa converter para uma outra base, já está referenciado tanto a tensão do lado de baixo e do lado de alto, quanto a essa potência. Diferentemente do outro transformador, mas a gente vai ver isso. Beleza, definindo a potência base, a gente tem que dividir esse sistema por áreas a partir dos traços. Então aqui vai ser uma área, aqui vai ser outra área e aqui vai ser uma outra. E a partir disso, dessa divisão, lembrando que a potência base vai ser a mesma. Mas cada área vai ter uma determinada tensão. Por exemplo, quando a gente divide esse sistema, como eu falei, por
cada área a partir dos transformadores, a gente pode escolher como valor base para a primeira área 13,8, que é a tensão já do transformador, respeitando a relação de transformação. Aqui a gente escolhe a tensão base como 138 kV. Aí, mais uma vez, como a gente está vendo aqui, esses dois transformadores, um valor de alta desse é 138 kV e aqui é 132, aí a gente precisa fazer uma mudança para respeitar a relação de transformação. Se o lado de alta dele é 132, o lado de baixo é 33, a gente tem que pegar o valor base, que está aqui, que é 138, respeitando essa relação para a gente calcular o valor base dessa outra área. Vai dar 34,5 kV. Como eu falei, todas as potências base são iguais. A partir disso, definindo o valor base das tensões e da potência, a gente calcula as impedâncias base para cada área. Como eu falei, o primeiro transformador lá, a gente utilizou os valores nominais dele como valor base, então a impedância já está calculada. O valor da transmissão, a gente vai primeiro precisar, isso aqui já foi para a primeira área, aí é da segunda área. A gente vai primeiro precisar calcular o valor base dessa região para impedância. Como a gente calcula? Como eu mostrei lá na fórmula anteriormente, vai ser o S base dividido pelo valor base da tensão. O valor base da tensão é 138 e a potência 50 MPa. Dito isso, o S base dá 380,90 ohms. Com isso, a gente calcula essa impedância PU. A impedância é 20 mais J50, 20 mais J50 dividido pelo valor base. Então a gente encontra 0,05 mais J 0,13, 127. Então, já colocando o valor em PU dessa impedância aqui, o valor em PU dessa outra, e a gente tem que calcular o valor em PU dessa impedância desse outro transformador. Para a terceira área, como a gente viu, o transformador tem potência base diferente do sistema e o nível de tensão base é diferente para a relação de transformação. Então a gente precisa colocar na fórmula de mudança de base. Colocada aqui o J012, porque ele diz que a impedância do transformador é de 12%. 132 é a potência base antiga, dividido pela nova. A tensão base antiga dividida pela nova. E a potência base nova dividida pela antiga. Está na fórmula aqui. E aí a gente acha o J0,13. Todos os valores colocados no PU. Lá no enunciado, ele diz, deixa eu ver, ele diz para a gente que a tensão na carga, que é a barra dele, é mantida em 30 kV. Isso a gente também tem que colocar para PU, e é o que a gente vai fazer agora. 30 kV, só que a gente viu que a tensão na área lá da barra dele é 34,5. Para isso, colocando a tensão em PU, a gente acha 0,86. A corrente na carga. Ele diz que a carga tem essa potência, esse fator de potência atrasado. Então, com esses valores, ele diz que a tensão é 30 kV. Com esses valores, a gente consegue calcular essa tensão na carga, colocando a tensão dela raiz de 3 pela potência. Com a carga, com a tensão calculada, com a corrente calculada, a gente achou 577 amperes. Com esse ângulo veio do fator de potência. Calculado em base para essa área, a gente calcula a partir de 50 MVA, que é a potência base do sistema, raiz de 3 dividido por raiz de 3
vezes a tensão base daquela área. Então, como I base, a gente achou 836. Para calcular a corrente em PU, a gente pega o valor real, 7, dividido pelo valor base, já acha 69, e o ângulo do fator de potência. Dito isso, calculado tudo em PU, a gente consegue colocar no sistema assim. Então é só calcular. A partir daí vira circuito único, porque a gente calcula a impedância equivalente. Essa impedância equivalente, a partir disso a gente calcula o valor da tensão na barra A, que vai ser o valor da tensão na carga, mais a impedância equivalente vezes a corrente. A gente acha BA igual a 1,02 PU, com esse ângulo. E a partir daí, a gente acha o valor real, que é o valor em PU, vezes o valor da tensão base. E V1 base é justamente esse 13,8. Então, 1,02 vezes 13,8. A partir daí, a gente acha a tensão na barra A, que é 14,164 kV. Como conclusão, né? A gente viu o uso da ferramenta PU, como usar o exemplo do sistema de potência, como ela auxilia na simplificação dos cálculos, porque no final é só calcular um segundo simples. E vimos também a mudança de base, que é muito importante para um sistema mais complexo, principalmente, porque pode ter vários transformadores e pode ter vários níveis de potência diferentes. E aí, essas são as referências. É isso.